Oi, Laís, tudo bem? Cadê você? Eu entrei aqui no link do Zoom e achei que você não ia participar da reunião. Eu acabei de fazer outro link. Não, entra naquele link meu. Entra naquele Ah, link. tá. Já tá todo mundo aqui dentro. Eu Tá- vou sair aqui, então. Nós vamos entrar no link do Zoom, viu, pessoal? Boa noite, então. Eu vou cancelar esse. tá todo mundo aqui te esperando naquele link que eu te mandei. Eu achei que aquele. Como você se colocou o Jaque, eu achei que ele que ia intermediar O isso aqui. Jaque, o Jaque é moderador e eu passei o link para ele também. Esse mesmo link tá todo mundo aqui te esperando. Entendi. Tô entrando agora. Nós Tá. vamos entrar no link. Tá. Boa noite, Cadê o boa noite a Jaques? todos. Eu não entendi nada. O Jaques mudou o link? Na verdade, eu entrei no link e aí não tava sendo aceito. Eu achei que esse link ia ser cancelado. Foi Não. uma É porque pequena. eu não tinha entrado. Eu entrei 5 para as 8. Não entendi. Aí eu criei outro link, tava nesse outro link agora que eu O entrei. link tá marcado para 8 horas. Sim, sim, tá Entendeu? Aí certo. eu entrei às 5 para as 8, né? Adiantei 5 minutos, aí tava só o Marcos Luiz aqui. É, foi o Jax que me pediu para entrar 15 minutos antes, e aí acabou Não, que mas aí o eu Jax criei. inventou, tudo bem, sem problema. Depois eu brigo com o Jax. Tá Aqui, certo, depois eu professor. mato o Jax. Turma, vamos lá, vamos começar para não Boa noite, atrasar. pessoal. Boa noite a Não, todo quem mundo. inventou a moda foi o Jax, Gabriel, de mudar o link. É porque a gente tinha que combinar, Gente, boa conversar alguma noite, vamos coisa sobre. começar. A gente já está atrasado 10 minutos. E o Luiz Henrique é um jovem promissor da terapia intensiva, ele é de Montes Claros. A gente já viu algumas apresentações dele em congresso. O currículo dele é de um jovem médico que trabalha o dia inteiro. E o Gabriel é o coordenador da UTI de Ouro Preto, da Santa Casa de Ouro Preto, e é um dos grandes colaboradores que a Somit tem nos cursos dela. Então, eu convidei o Gabriel para ser o moderador do Luiz Henrique, onde ele vai fazer os comentários das apresentações do Luiz Henrique. Preste bem atenção que daqui a 15 dias, o Luiz Henrique, quarta-feira sim, quarta-feira não, ele dá aula, até de plantão. Então, daqui a 15 dias, ele vai fazer aula para a gente do choque séptico. E daqui na próxima Tá semana bom. Peraí, olha que não registra aí. tem um microfone aberto aí com alguém brigando dentro de casa. Sim. Pronto, fechou. Então, eu apresento a vocês o Gabriel, que vai fazer a apresentação do Luiz Henrique do tema, e a gente espera que todos possam aproveitar bastante. O que que é isso? É uma organização, uma padronização de uso de droga vasoativa, né? A gente vê em várias UTIs
uma coisa assim bem estranha, né? Cada um usa de um jeito, cada um dilui de um jeito. E o que a gente vai querer aqui é isso, uniformizar utilização, indicação e diluição. Gabriel, obrigado por aceitar o convite, querido, e a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Desculpa aí pela confusão inicial, né, doutor Paranhos e Luiz Henrique aí dos links, mas vamos lá, né? Então, apresentando aí o doutor Luiz Henrique Rocha Vieira, ele é coordenador da residência de clínica médica do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, horizontal do CTI geral do Hospital Dilson Godinho, horizontal da clínica médica do mesmo Hospital das Clínicas Mário Ribeiro e plantonista dos CTIs do Hospital Dilson Godinho e também do Hospital Universitário Clemente Faria. E aí hoje nós vamos ter como tema aí drogas vasoativas, falar um pouquinho sobre essa padronização e sobre as dúvidas frequentes que a gente tem na terapia intensiva em relação a essas drogas mais usadas e também em relação às demais. Então, a palavra é sua, Luiz Henrique. Boa apresentação e obrigado pela presença de todos e obrigado ao doutor Paranhos pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado, né? Assim, sempre falar para Paranhos, eu fico, assim, é uma honra falar, um privilégio, né? Apresentar para alguém tão conceituado nacionalmente. Então, vou falar um pouco sobre, na verdade, é sobre vasopressão multimodal. É um conceito que relativamente novo na terapia intensiva, que é um pouco mais abrangente do que droga vasativa em si, né? Eu só preciso conseguir, é que eu não tenho muito manejo com o Zoom, eu preciso conseguir apresentar minha tela. Paranhos, tem que aperta em apresentar, em compartilhar, o botão compartilhar e coloca múltiplos participantes. Tá certo. Eu, participante, eu estou vendo. Não, não, tá falando que eu estou desabilitado para Paranhos, chefe, apresentar. Paranhos, Paranhos, Fala, Japa. aperta no botão compartilhar, o botão que está embaixo, do lado do chat, tem um botão chamado compartilhar. Do lado do chat tem share, Isso, react, share. Aperta no share. share, coloca multiple participantes. Tá. Pronto. Agora foi. Agora eu vou conseguir. Tá certo, acho que eu vou começar a Pessoal, apresentar. tem os 4 microfones ligados. Por favor, vamos mutar, por gentileza. Todos aí, por gentileza. Minha tela já está aparecendo para vocês, pessoal? Sim, sim. Perfeito, Luiz Henrique. Então, igual eu já tinha, vou me adiantar então, né, para a gente não ter Não, não, perda não de tem tempo. pressa, não tem problema, pode falar com bastante calma, a gente tem até as 9h30, tá? Tá Pode falar com certo. calma e tranquilidade. Então, existe um conceito relativamente novo na terapia intensiva que é mais abrangente que droga vasativa puramente, que é de vasopressão multimodal, né? É esse conceito que eu vou tentar discutir nos próximos minutos aqui com vocês. Espero que seja uma discussão proveitosa e que se alguma coisa for acrescentada na rotina sua, eu já vou ficar bastante satisfeito. Como é uma coisa que envolve cálculos, etc., eu acho que convém a gente começar com um caso, e aí esse caso a gente vai destrinchar esse caso ao longo desses minutos, desses próximos minutos, e vamos calcular as doses, que assim, eu acho que é o mais importante aqui, é o recado de cálculo de doses para drogas vasativas e para esse conceito de vasopressão multimodal. Então, a gente tem uma situação de um paciente de 47 anos, uma situação muito comum no pronto-socorro, né? De um paciente de 47 anos, 70 quilos, tetraplégico, pós-perfuração de arma de fogo há 5 anos, levado ao pronto-socorro com rebaixamento de nível de consciência, pressão não invasiva inaudível, taquárdico, diaforético, lesão sacral extensa. Então, a gente já consegue imaginar um foco infeccioso aqui. Isso aí pode ser que minha próxima apresentação, né? Que vai ser de sepse e choque séptico. Tem um rebaixamento, tem uma disfunção orgânica, tem uma lesão sacral, um sítio de infecção. Então, a gente já pensa num contexto de sepse, basicamente, para esse paciente. O paciente chega desidratado, higiene precária, não tinha relato prévio de déficit de consciência. Ele era tetraplégico, mas não tinha relato
de déficit de consciência prévio. Pressão inaudível, tá com hipertermia, né? Tá febril, 39,3 de temperatura, tá taquárdico, provavelmente o taquicardia compensatória aqui, né? Porque a pressão é inaudível. Tá já bradipneico. Isso aqui indica falência, fadiga musculatória extrema, né? A bradiapneia é uma situação de pré-intubação já nesse contexto aqui. Saturação também não está sendo captada. O Glasgow do paciente é 7, tem injetamento capilar 5 segundos. Já temos aqui vários fatores que indicam que esse paciente precisa de definição de via aérea, né? Um Glasgow já é totalmente indicativo, falência ventilatória, bradiapneia importante, pressão inaudível, saturação não capturada pelo oxímetro, pela oximetria. Foi feita uma gasometria na admissão, pH 6,92, PO2 73, ou seja, aparentemente não tem tanta hipoxemia associada e nem tanta hipercapnia ainda. Está começando a entrar em falência ventilatória. Bicarbonato bem baixo, 5,8, e uma lactatemia elevada, que é milimol por litro. Porque pode gerar uma confusão aqui se eu não colocar a unidade de medida. Se fosse miligramas por decilitro, por exemplo, seria 2, né? Seria uma lactatemia bem quase normal, pouco alterada, mas como é milimol por litro, é muito alterada essa lactatemia desse paciente. Saturação periférica de 81%. Essa gasometria foi feita em ar ambiente. Nesse caso aí, daria para calcular, por exemplo, o gradiente alvéolo arterial do paciente. Medida inicial foi intubação, medidas antitérmicas, que ele estava febril, expansão volêmica e pressão ainda inaudível. Gente, isso aqui, essa aula não é sobre sepse. Então, assim, na aula de sepse eu falarei que primeiro tem que fazer 30 ml por quilo e tal. Como não é o objetivo da aula de hoje, foi feito os 30 ml por quilo. Está subentendido que foi feito. Se a pressão não respondeu aos 30 ml por quilo, já é droga vasoativa. Nesse caso aqui, foi iniciado noradrenalina, que é o tema da aula de hoje, né? Vasopressão multimodal. No momento, a noradrenalina está a 23 ml hora, 4 ampolas em 234. O doutor Parões pediu, inclusive, para eu colocar como que é meu uso aqui. No meu dia a dia, é esse o uso que eu faço da noradrenalina. Diluição padrão nossa é essa, eu vou explicar mais para frente por quê. E, além disso, tem um recado muito importante nesse texto. Uma forma muito comum de a maioria dos médicos conversarem, né, de falar em ml hora, é uma forma muito equivocada, né? Então, assim, a partir da apresentação de hoje, eu tenho como objetivo passar para vocês a importância de, em vez de falar os ml hora da noradrenalina, passar a falar os microgramas por quilo por minuto. Isso, assim, tem que ser a forma de falar, porque, na verdade, é totalmente equivocado falar ml hora. Isso aqui praticamente não significa nada em relação ao que eu tenho que fazer como próximos passos. Então, esse hábito aqui, que não é um hábito salutar, né, deve ser cada vez mais assim, descartado da terapia intensiva, da medicina como um geral, né? Falar em ml hora em vez de falar microgramas por quilo por minuto. Com Nora a 23 ml hora, que eu vou falar mais para frente, nós vamos calcular juntos, né? Foi um pedido de Paranhos, e ele ainda está hipotenso. Nesse caso, a gente vai olhar a pressão média do paciente, está 51, então a pressão de perfusão dele ainda está insatisfatória, né? Lembrando que a nossa meta sempre vai ser, ou quase sempre vai ser acima de 65. Foi de forma correta colhido culturas desse paciente e iniciado antibiótico empírico. A gente já tem um sítio que é o mais provável de infecção, que é o sítio cutâneo, né? Paciente tetraplégico, fator de risco para lesão de decúbito. Então, é um paciente que tem um fator de risco importante aí para úlcera de pressão. E nesse caso aí, foi feito empiricamente de forma correta, antibiótico de amplo espectro, também não é tema da aula de hoje, na primeira hora, né? A gente já tem o sítio, então foi na primeira hora. A apresentação de hoje, o objetivo é falar todas essas drogas aqui, praticamente. A gente vai falar alguns detalhes muito importantes sobre todas elas. Lembrando que cada uma vai ter seu uso primordial e a queridinha, assim, a mais comum e a que a gente vai ver na maioria das vezes, na maioria dos pacientes, é a noradrenalina. Lembrando que as referências não são unânimes em relação à dose. Muitas referências falam 0,05 até 2 microgramas por quilo, que são as referências mais antigas, só que o livro de emergência da USP
entre outras referências que a gente usa no nosso dia a dia, já fala de uma dose bem menor, 0,01 microgramas por quilo por minuto, e chegar até uma dose bem maior, que é 3,3 microgramas por quilo por minuto. Essa dose, pelo menos para mim, na minha opinião, é uma dose que faz muito sentido, porque tem paciente que fica agarrado ali nos 2 ml hora, no 1 ml hora, e quando a gente considerava 0,05 como dose mínima inicial, não fazia sentido, porque o paciente que está ali, que ele tem 90 quilos, 80 quilos, estava 2 ml hora, se você fosse calcular os microgramas por quilo, estava bem menos que 0,05. Então, para mim, faz muito sentido essa dose atualizada de 0,01 microgramas por quilo por minuto. Ser a dose mínima para a noradrenalina. Mas não faz muito sentido 3,3. Porque hoje em dia, igual eu vou apresentar para vocês, o conceito de vasopressão multimodal permite que aqui a gente consiga uma pressão de perfusão adequada, associando outras medicações sem ter que chegar nessa dose aqui, nessa dose 3,3. Em muitas vezes, obviamente, se for um caso específico, um choque hipovolêmico, por exemplo, que é uma causa totalmente reversível, ou se não tiver chegado na fase reversível do choque, né? Se a gente tiver chegado no momento adequado, é um choque que é praticamente quase sempre reversível, aí sim faria sentido chegar a uma dose mais elevada, por exemplo, 3,3 microgramas por quilo por minuto. Então, vou falar sobre cada uma delas a partir de agora. O conceito de vasopressão multimodal é um conceito que faz muito sentido pensando na fisiologia. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o vaso ele tem vários tipos de receptores. Receptores noradrenérgicos, receptores de vasopressina, receptores dopaminérgicos, receptores de angiotensina. E aí, o que acontece? Quando nós, lá no CTI, ou então, por exemplo, numa sala vermelha, vamos progressivamente só aumentando a dose da noradrenalina, aumentando, 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 o céu é o limite, e não pensamos nos outros receptores, em algum momento esses receptores noradrenérgicos vão saturar. Então não adianta nada, a partir do momento que a gente satura os receptores noradrenérgicos, a gente não vai ter mais efeito de vasoconstrição. E se a gente tem outros receptores, agindo sobre esses outros receptores, a chance de a gente conseguir uma vasoconstrição e melhorar a pressão e a perfusão desse paciente aumenta drasticamente. Como? Através de um receptor de vasopressina, através de um receptor dopaminérgico, nem tanto. Através de um receptor de angiotensina, que mais comum lá na Europa, Estados Unidos, a gente ainda não tem, pelo menos na minha realidade, eu não tenho disponível os vasoconstritores que agem sobre receptores de angiotensina. Acho que no Brasil também não é uma realidade muito próxima, é mais comum na Europa e nos Estados Unidos mesmo. Só que agir pensando em uma vasopressão multimodal, em vez de agir pensando só em um receptor, aumenta a nossa chance de êxito, aumenta a nossa chance de tirar esse paciente do choque que ele está, principalmente se for um choque refratário. E em algumas situações, dependendo da clínica do paciente, a gente nem vai atuar em receptor. Existe, por exemplo, o azul de metileno, que o mecanismo de ação não é por receptores vasculares, é só por inibição da liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador que a gente tem, né? Então, essa vasopressão multimodal não é um conceito amplo que não se restringe a receptores vasculares. Ele se expande de tal forma que pode chegar até a liberação de óxido nítrico, por exemplo, no caso da liberação do azul de metileno, que eu vou citar para vocês daqui a pouco. Então, o que a gente tem que pensar também? Essa vasopressão multimodal age principalmente sobre receptores adrenérgicos, né? A gente tem todos esses aqui, né? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Lembrando que receptor alfa 1 é o principal vasoconstritor que a gente tem, endógeno. Os beta, ou beta 1 vai ser no coração, ou beta 2 prevalece a ação pulmonar, que são os beta-adrenérgicos, né? Que a gente usa para crise de asma, por exemplo, ou uma crise de DPOC, uma exacerbação do DPOC. Nesse caso, então, pessoal, esses receptores, eles têm como efeito colateral a estimulação agir sobre imunossupressão ou pró-inflamação também. A gente tem que lembrar que num paciente séptico, por exemplo, o excesso de ação sobre receptores alfa e beta-adrenérgico, além de atuar na vascularização,
no coração, vai atuar também no sistema imunológico do indivíduo, podendo potencializar uma pró-inflamação ou uma anti-inflamação. Tanto que num quadro séptico, por exemplo, a gente não consegue falar se vai prevalecer anti-inflamação ou pró-inflamação. É mais comum prevalecer anti-inflamação em idosos, por motivos óbvios, né? O idoso já tem um status imune mais rebaixado, e é mais comum um estado pró-inflamatório no indivíduo mais jovem. Então, o idoso tende a fazer mais anti-inflamação e jovens tendem a fazer mais pró-inflamação. Só que isso não é matemático. Então, agir nesses receptores vai ter como efeito colateral, que pode ser benéfico ou maléfico, também um processo de ativação ou inativação imune. É basicamente esse raciocínio que vocês têm que ter para conseguir entender a importância da vasoconstrição multimodal, da vasopressão multimodal. Começando então pelos vasopressores, a gente tem 4 principais vasopressores que vão contrair o vaso, né? Lembrando da multimodalidade desse conceito. O primeiro de todos é a noradrenalina, desculpem. O segundo é a adrenalina. Terceiro, vasopressina. E o quarto, a azul de metileno. No Brasil, pelo menos esses 4 são os mais acessíveis, né? Existem outros, mas dentro da realidade da maioria dos serviços é esse aqui que a gente tem. E a azul de metileno nem sempre tem tanta quantidade assim. Muitas vezes no choque vasopléstico muito importante, a gente não tem. Eu já usei o azul de metileno todo do hospital universitário que eu trabalho em Montes Claros, por exemplo. Uma situação que eu estava com choque vasopléstico refratário, eu já tive que usar todas as ampolas do hospital. Que não eram muitas, né? Porque eles têm um estoque reduzido que era mais para fazer teste de fístulas. Mas eu já precisei usar. Lembrando que a noradrenalina, então, é o queridinho do choque, né? A grande maioria dos estados de choque, nós vamos ter como primeira opção a noradrenalina. Existe uma dúvida quanto se é a primeira opção só na anafilaxia, no choque anafilático, que as referências não são unânimes em falar que, no caso de refratariedade, a gente tem que começar a noradrenalina ou então a adrenalina. Existe uma briga, de certa forma, entre qual vai ser a melhor primeira opção no choque anafilático. Mas na grande maioria dos choques, choque hipovolêmico, choque séptico, choque neurogênico, choque vasopléstico, a primeira medicação que a gente tem que começar, a nossa queridinha, vai ser a noradrenalina. Ela age muito especificamente sobre receptores alfa-1 adrenérgicos, então ela tem poucos efeitos colaterais, muito poucos efeitos colaterais. Ela basicamente aumenta a pressão sem fazer tanto cronotropismo, sem aumentar tanta frequência cardíaca. Ela tem pouco efeito cronotrópico, ela aumenta bastante a resistência vascular sistêmica, porque ela atua no receptor alfa-1 adrenérgico, e aí ela também vai aumentar o débito cardíaco, só que aqui não é de forma direta, porque ela não atua tanto em receptores beta-1. É de forma indireta quando ela melhora o retorno venoso. Então ela faz a vasoconstrição, melhora o retorno venoso, por mecanismo de Frank-Starling, né? O coração recebe mais sangue, o mecanismo de Frank-Starling, ele consegue ter um inotropismo aumentado por aumento do retorno venoso. É indicado em todos os tipos de choques. Eu não conheço nenhuma contraindicação à noradrenalina. Ela é a primeira opção no choque séptico e em todos os outros choques, excetuando o anafilático, que realmente algumas referências falam para começar com noradrenalina e outras falam para começar com adrenalina. Se ocorrer algum extravasamento, que hoje em dia a gente consegue começar num acesso periférico, a gente pode fazer como antídoto a fentolamina, e a dose é aquela que eu falei com você já, que atualizada é 0,01 dose mínima e pode chegar até uma dose máxima de 3,3 microgramas por quilo por minuto, que é a que geralmente a gente não precisa chegar. É só em último caso mesmo. A partir de 1,5, 2 já é uma dose que geralmente é a máxima que eu costumo chegar nos meus pacientes. Qual é a dose que, de acordo com o que o Paranhos pediu para mim, qual é a dose que eu recomendo? Que eu vou explicar por que mais para frente. Eu recomendo usar essa dose aqui. 4 ampolas em 234 de soro glicosado, que vai dar uma concentração de 64 microgramas por minuto, desculpa, microgramas por ml. Essa é uma concentração que eu considero padrão, a não ser que o paciente tenha restrição de receber volume, e aí nesse caso a gente vai multiplicar por múltiplos de 4, né?
por exemplo, para dobrar a dose, 8 ml em 218. Para quadruplicar a dose, 16 ml em 170. Eu vou perder a conta, o cálculo aqui, que a gente usa pouco, né? As outras diluições, mas 178, se não me engano, né? 176. Perdi aqui. Eu não vou falar com certeza, não. Então é só multiplicar por 4 e tirar o volume do soro glicosado. De toda forma, essa é a diluição padrão e mais para frente eu explicarei o motivo que ela é de diluição padrão. Segundo droga que é vasoconstritora, que também tem que ser assim, cada vez mais usado conforme a necessidade, é a adrenalina. Ela tem uma ação alfa-1 adrenérgica também muito importante, mas a questão é que ela atua em todos os outros receptores adrenérgicos. Ela atua no beta-1, ela atua no beta-2. Então, olha o que acontece. Quando a gente usa a adrenalina, a gente faz vasoconstrição, mas também pode ter um certo grau de vasodilatação. Então, se contrapõe os mecanismos de ação da adrenalina. Ela pode dilatar de um lado e contrair do outro. Então, ela não é um vasoconstritor tão potente quanto a noradrenalina, que por isso é a queridinha, né? Só que como ela tem esse efeito beta-2, ela tem um efeito broncodilatador. Então, no choque anafilático, que é o exemplo que eu dei para vocês no slide anterior, muitas referências falam que a adrenalina é preferencial por efeito broncodilatador que ela tem. Então, já que a noradrenalina não tem esse efeito, broncodilatação pode auxiliar, pelo menos na ventilação desse paciente que está em choque anafilático. Lembrando que o beta-2, além de fazer vasodilatação, também faz broncodilatação. E também tem efeito inotrópico e cronotrópico. A adrenalina pode muito bem ser usada para aumentar o débito cardíaco por um inotropismo direto. Diferentemente da noradrenalina, que aumenta o inotropismo por aumento do retorno venoso, aqui é de forma direta, por efeito sobre o receptor beta-1 adrenérgico. E, além disso, ela tem um efeito cronotrópico importante. Então, um grande viés da adrenalina, que limita bastante o uso da adrenalina, é fazer taquicardia. Muitas vezes, o paciente que está sob efeito de adrenalina, num choque hiperrefratário, por exemplo, ele chega a fazer frequência 150, 160, 170, 180. Quem está fazendo uma frequência dessa, pessoal, não consegue ter retorno venoso satisfatório. Se o retorno venoso não dá tempo do coração encher, se o retorno venoso é insatisfatório, a consequência disso é que não tem débito cardíaco. Então, não adianta fazer o coração bater mais forte se não tem retorno venoso suficiente. Então, acaba que, se a taquicardia for assim, muito severa, vai impedir que a gente use uma adrenalina nesse efeito aí inotrópico. É uma limitação importante do uso da adrenalina, esse efeito cronotrópico que ela tem. Ela também, assim como a noradrenalina, aumenta o retorno venoso e aumenta o débito cardíaco, agora por dois mecanismos, né? Por aumento do retorno venoso e por aumento direto do inotropismo. Grande efeito cronotrópico, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Isso é ruim nos casos de choque refratário, porque muitas vezes a frequência fica muito acelerada e aí diminui o retorno venoso. E é bom no caso de uma bradicardia, uma bradiarritmia severa, porque nesse caso aí a gente pode usar a adrenalina como um cronotrópico. A gente vai usar só o mecanismo cronotrópico da adrenalina para melhorar a frequência cardíaca do paciente. Então, o que é a minha conduta? Se eu tenho um paciente que está fazendo uma brad, muitas vezes eu vou olhar a pressão desse paciente. Se a pressão desse paciente for uma pressão que tende à hipotensão, eu vou preferir usar a adrenalina do que dopamina, por exemplo, porque a dopamina tem um efeito vasodilatador muito mais acentuado. Então, ela tende a baixar a pressão. Se eu precisar de cronotropismo e precisar também de aumentar a pressão, de um mecanismo hipertensor, eu vou preferir o uso da adrenalina. Nesse caso aqui é indicado nos choques refratários nas bradicardias, igual eu acabei de falar. Choque refratário mesmo, eu vou explicar para vocês mais para frente, provavelmente. Aqui, choque refratário é principalmente quando a noradrenalina está acima de 0,5, que a gente vai começando a considerar que o choque já é refratário. Nesse caso aí, como é que é a minha rotina? Se eu vejo que o paciente crítico ele está evoluindo com nora cada vez mais ascendente, tá 0,5, 0,6, 0,7 microgramas por quilo por minuto, e não está respondendo às outras medidas que eu já estou implementando para ele, que é vasopressina, noradrenalina, etc., eu começo a pensar na adrenalina como efeito
inotrópico, porque pode ser um componente cardiogênico aí. E aí, nesse caso, a gente vai ter que avaliar de forma dinâmica a atividade cardíaca desse paciente. Nesse caso, um eco beira-leito, um eco cardíaco, um POCUS cardíaco, né, vai ajudar muito a gente saber se esse coração está hipocontrátil ou não. Então, como é meu uso da adrenalina atualmente? É mais para o paciente estar com choque refratário, aumentando a necessidade de noradrenalina, e eu percebo um componente cardiogênico associado. Eu faço um POCUS cardíaco e vejo que tem uma hipocontratilidade e a nora está cada vez mais alta. Eu prefiro a adrenalina do que a dobutamina. Por quê? Porque a adrenalina, ela não abaixa tanta pressão igual a dobutamina. Então, num choque refratário ou hiperrefratário com componente cardíaco associado, a adrenalina seria uma opção superior para não baixar a pressão à dobutamina, ok? Qual é o viés? Qual é o grande problema da adrenalina? Ela piora a lactatemia. E na discussão de sepse e choque séptico, vocês vão ver que guiar ressuscitação por lactatemia é fundamental, de acordo com o Survival Sepsis Campaign 2021. E aí, se a gente tem uma droga vasativa que piora o lactato, isso vai inviabilizar a gente fazer clareamento de lactato, porque a gente não sabe se o lactato está subindo por piora do choque, por piora hemodinâmica ou por produção pela adrenalina. Então, é um grande problema do uso da adrenalina no choque refratário. A gente não vai conseguir guiar ressuscitação pelo abaixamento da lactatemia. A dose recomendada, geralmente, nas principais referências, foram as que eu usei, é, não é pelo peso. A gente usa de 2 a 20 microgramas por quilo por minuto, que pode ser uma forma de usar que eu uso particularmente. 6 ampolas em 94 ml de soro glicosado, e aí eu não olho o peso do paciente. Eu coloco uma vazão mínima de 2 e uma vazão máxima de 20 é melhora. Por que eu não olho o peso? Porque aqui eu só quero efeito cronotrópico ou inotrópico. E a adrenalina, sob qualquer dose, tem efeito cronotrópico e inotrópico. Não é dose dependente igual a dopamina, por exemplo. Então, como um efeito cronotrópico e inotrópico da adrenalina não é dose dependente, eu não preciso geralmente olhar o peso do paciente. Não preciso titular a dose. Posso colocar dose mínima de 2 e dose máxima de 20 ml hora. E pós-dose? Cada vez mais falado, principalmente no meio dos anestesistas, dos emergencistas, a pós-dose está cada vez mais respaldada pela literatura. E nesse caso a gente pega uma ampolinha de adrenalina de 1 ml, dilui no sorinho de 100 e faz doses ali de 1, 2 ml hora durante a indução, durante a sequência rápida ou então até antes, né? Se o paciente estiver em choque refratário, não tiver pressão audível e tal, a gente pode usar até antes da intubação, antes da sequência rápida, para tentar um alvo pressórico ali que permita a definição de via aérea sem estabilização, sem piora na estabilização do paciente. Então, a pós-dose tem respaldo na literatura, cada vez mais respaldo. Eu procurei em várias referências e muitas das que eu usei na aula de hoje citam a pós-dose. Não fala assim, categoricamente, use essa dose. Mas, em geral, a dosagem mais comum que eu achei foi essa. Uma ampola, um sorinho de 100, fazer de 1 a 2 ml hora até melhorar a pressão. Melhora não, desculpa. 1 a 2 ml em bolos para melhorar a pressão e permitir que a gente defina a via aérea do paciente. Vasopressina, cada vez mais querida pelos intensivistas, pelos emergencistas. É uma medicação incrível. Eu uso bastante na minha realidade. A vasopressina, ela tem muitas qualidades, poucos defeitos. Ela atua em receptores V1, então aí a gente volta a falar de multimodalidade, né? Receptores V1 são receptores vasculares, então ela potencializa o efeito vasoconstritor da noradrenalina e atua em outro receptor. Ela também pode atuar em receptores V2, nesse caso aí, os receptores V2 são renais. E se eu precisar agir principalmente sobre os V2, eu vou usar uma medicação que é parente da vasopressina, que é a desmopressina, né? Muito comumente usada no diabetes insípido central. Então, em geral, quando eu preciso de vasoconstrição, eu preciso de vasopressina. Vasopressina.
A desmopressina tem praticamente nenhum efeito vasoconstritor. O efeito dela é basicamente renal, através da ativação de aquaporinas, né, para potencialização do efeito do ADH. É interessante que essa medicação que está sendo cada vez mais estudada no choque, ela é uma das primeiras que abaixa no choque refratário, principalmente no choque séptico. É, todo paciente, ou quase todos os pacientes em choque séptico que foram estudados, tinham níveis depletados de vasopressina. Então, a vasopressina iniciar precocemente é uma forma também de repor os estoques que estão depletados no paciente que é crítico. Então, é uma medicação que eu vejo uma tendência cada vez mais comum de os médicos usarem, e eu concordo com o uso, e eu sou, inclusive, um dos médicos que usa bastante vasopressina. Ela é bastante adjuvante no desmame de noradrenalina. Eu uso demais com esse contexto, pessoal. Eu vejo que o paciente crítico, eu sou horizontal de um CTI em Montes Claros, no Hospital Dilson Godinho, que eu vejo que, por exemplo, a nora tá 0,3, 0,4 microgramas por quilo por minuto. E aí, sempre que eu começo a vasopressina, a gente consegue abaixar bastante a noradrenalina. E aí, aqui tem assim, em alguns hospitais aqui, infelizmente, tem uma conduta que não é muito a minha, de gostar de tirar a dieta facilmente. Eu não sei como é que é o serviço de vocês, mas assim, a nutrição hospitalar aqui em Montes Claros é terrível para querer tirar a dieta dos pacientes. E eles fazem umas contas que realmente não têm referências mais atuais, né? Talvez tenha referências mais antigas, mas nas referências mais atuais não tem, de que a partir de tanto de noradrenalina é bom tirar a dieta e tal. Então, o que que eu faço? Muitas vezes, quando o paciente está 0,3, 0,4 de nora, eu começo o vaso para baixar a nora, e aí o pessoal permitir que a gente volte à dieta do paciente crítico, que é uma coisa assim, que é muito importante também para o paciente crítico, né? Então, uma medicação bastante, que ajuda bastante a desmamar a nora. É indicado nos choques refratários, eu vou falar a dose indicada para a gente começar a vasopressina. E, incrivelmente, ela tem uma baixa ação sobre a circulação pulmonar. Então, diferentemente da nora, que quando a gente aumenta cada vez mais, ela vai vasoconstrir cada vez mais lugares. Então, por exemplo, o paciente que tiver um TEP, que tiver uma hipertensão pulmonar, se eu ficar aumentando a nora, aumentando a nora, eu vou gerar uma vasoconstrição ali na artéria pulmonar, que vai piorar a hipertensão pulmonar desse paciente e vai prejudicar a ventilação. Se eu associar a vasopressina, a vasopressina não é que é vasodilatadora sobre a circulação pulmonar, mas ela não tem, ela tem baixa ação. Então ela não piora a vasoconstrição na circulação pulmonar. Então, nesse contexto aí de paciente que pós-operatório de cirurgia cardíaca, paciente que tem hipertensão pulmonar, é uma droga que vai ajudar muito, porque ela não vai piorar essa hipertensão pulmonar. A dose é 0,01 a 0,04 unidades por minuto, também não é pelo peso, de forma semelhante à adrenalina. E um macete, assim, uma forma que eu uso bastante é diluir 1 ml hora, que é uma ampola, em 99 de soro, e é a droga mais fácil de titular que existe. A vazão mínima que a gente coloca é 3 ml hora, que é 0,01 unidades por minuto, e a vazão máxima é 12 ml hora, que é 0,04 unidades por minuto. Uma coisa adicional que eu queria falar aqui é que, para mim, eu acho, isso é um achismo mesmo, que existe uma tendência para o futuro de a vasopressina ser titulada. Porque, para mim, na minha cabeça, não faz sentido uma pessoa de 150 quilos estar usando 12 ml hora ter o mesmo efeito de uma pessoa de 50 quilos estar recebendo a vasopressina a 12 ml hora. Então, para mim, é incompatível esse raciocínio. Então, eu acredito que no futuro, os estudos mais para frente vão falar que o ideal é titular a dose da vasopressina. Hoje, a realidade é que não é uma droga titulável, viu? Ela não é pelo peso, em geral. A maioria das referências, pelo menos todas que eu já vi, fala para fazer em ml por minuto mesmo, em vez de fazer ml por quilo. É, Sempre começar com dose máxima é uma coisa importante aí. Eu vejo gente começar, não, começa a vasopressina a 10 ml hora, a 8 ml hora. Não faz sentido, pessoal, porque a dose mínima é 0,01, que é 3. Então 0,02 é 6.
0,03 é 9 ml hora. E 0,04, que é a concentração mínima, né? A dose máxima, desculpa, é 12 ml hora. Então, só existem 4 maneiras plausíveis de fazer vasopressina na minha concepção. Ou é 12 ml hora, ou é 9 ml hora, ou é 6 ml hora, ou é 3 ml hora. Qualquer valor de vasopressina fora dessa faixa não faz muito sentido, porque está fora da titulação ali, a mais fácil, né? 0,1, 0,2, 0,3, desculpa, 0,01, 0,02, 0,03 ou 0,04 unidades por minuto, ok? Acima dessa dose, tem risco de isquemia mesentérica, isquemia coronariana, isquemia digital. Vejo muito médico mais antigo falar sobre necrose de quirodáctilos, de pododáctilos, de dedos do paciente quando usava vasopressina, porque usava muitas vezes superdoses, né? Se a dose não for titulada dentro dessa faixa aqui, realmente aumenta a chance de fazer necrose de dedos, entre outras complicações como isquemia mesentérica. Também uma droga que é muito comum no potencial doador de órgãos e na doença, desculpa, na diabetes insípido central. Então a gente vai usar em praticamente todos os casos de diabetes insípido central e no potencial doador, quando esse potencial doador tá evoluindo com hipotensão, refratário a volume, a gente já está pensando em começar a nora, já pensa em começar a nora com vasopressina, que muito provavelmente esse potencial doador vai evoluir para diabetes insípido central e vai precisar de vasopressina. Esse aqui é um polêmico, é um vasopressor polêmico, pouco usado. Eu sei que é a realidade da minoria de nós aqui, né? Eu uso um pouco mais, que eu trabalho no CTI, que é referência de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então eu uso com alguma frequência. Eu vou falar assim, uma vez por mês eu uso ajuda de metileno. Igual adiantei anteriormente, não é catecolaminético, né? Ele só bloqueia a liberação de óxido nítrico, então não atua sobre nenhum receptor específico. É muito usado no choque vasopléstico pós-operatório de cirurgia cardíaca. E aí é meu principal uso. Vou ser muito sincero para vocês. Nesse contexto aqui de vasoplegia, eu uso bastante chazul de metileno. O paciente saiu de uma cirurgia de revascularização miocárdica, saiu de uma troca valvar e tá com sinais clínicos de vasoplegia, olhei o coração, contratilidade está boa, parece que não tem componente cardiogênico, eu começo a azul de metileno. E qual que é o grande macete do azul de metileno? Iniciar precocemente. Se você quiser iniciar na fase tardia do choque, o paciente não vai responder nada a azul de metileno. Na minha experiência no Hospital de Godinho, quando a gente postergava o uso para 24 horas, nem é muito. Cirurgia foi hoje. Se eu esperasse até amanhã no choque vasopléstico para começar a azul de metileno, não resolvia nada. Então, a gente fez um treinamento no Disgodinho, no hospital que eu sou horizontal, de azul de metileno, para começar nas primeiras 8 horas de choque vasopléstico. Mais do que isso, é muito pouco eficiente. Ou eu vou falar para vocês a verdade, eu nunca vi fazer efeito. Se esperar 24 horas, eu não vejo fazer efeito. Igual na sepse. Os estudos mais recentes falam para usar no choque séptico refratário. Se o choque séptico refratário não estiver respondendo às medidas, está com droga vasativa em ascensão, não tem componente cardiogênico e tem um componente vasopléstico que já foi identificado, para usar azul de metileno. Mas eu vou falar a minha experiência. A minha experiência com azul de metileno na sepse é muito ruim. Eu nunca vi melhorar um paciente que tem choque séptico refratário usando azul de metileno. Mas no choque vasopléstico pós-operatório de cirurgia cardíaca, vejo quase todo mês. Igual eu falei com vocês, minha experiência é muito boa com essa medicação. Em relação aos cronotrópicos, eu falo bastante, né? Então, assim, eu tenho que tomar conta do horário aí. Vocês podem ir falando também se tiver alguma coisa para acrescentar, viu, pessoal? Em relação aos cronotrópicos, eu não vou falar muita coisa, só que a gente usa para aumentar a frequência cardíaca e os dois principais são adrenalina e dopamina. Dopamina tem que ser numa dose beta, lembrando que a dopamina tem um efeito vasodilatador maior do que a adrenalina. Então, como é que eu falei com vocês que eu uso? Se o paciente tem uma bradiarritmia e está normotenso, eu tendo ou está com uma hipotensão mais leve, eu tenho uma tendência maior de usar dopamina, certo? Agora, se for um paciente com choque e bradiarritmia, né, tá com a pressão bem mais baixa,
aí eu uso adrenalina. Lembrando que a adrenalina tem todos aqueles viés que eu falei com vocês, o principal deles é que aumenta a lactatemia, e aí não dá para fazer mais clareamento de lactato se a gente vê que o lactato está subindo nas gasometrias subsequentes que esse paciente foi fazendo. Sobre os inotrópicos, a gente tem 4 principais: a dobutamina, a adrenalina, a milrinona e a levosimendan. Para minha realidade aqui em Montes Claros, dobutamina, adrenalina, todo dia, né? Totalmente disponível nos meus serviços. Milrinona, eu tenho um serviço aqui na minha cidade, chama Santa Casa, que tem disponível. A gente usa com alguma frequência milrinona. E levosimendana é muito fora da realidade nossa, que a ampola é R$ 5.000, né? Então, pelo menos aqui em Montes Claros, é muito fora da realidade. A gente consegue para alguns pacientes de convênio. A realidade minha de uso de levosmendana é muito baixa. Eu usei pouquíssimas vezes na minha experiência profissional. Dobutamina, então, é a queridinha dos cardiologistas. Eu vou mostrar para vocês que eu não, particularmente não gosto. É, Dobutamina é uma droga muito importante. Eu não nego essa importância, mas eu não gosto da dobutamina. Por quê? Porque eu sei que se precisar de dobutamina é que o paciente está muito crítico. Ele é muito grave esse paciente. E dependendo do serviço que ele tiver, porque nem todo serviço aqui em Montes Claros tem referência cardíaca, de cirurgia cardíaca. Aqui a gente tem 3 hospitais com cirurgia cardíaca e 2 hospitais que não têm cirurgia cardíaca. Eu trabalho em 4. O que que acontece? Nesse caso, se esse paciente estiver no hospital errado, ele vai morrer. É uma sentença de morte para ele. A não ser que seja o mais comum. O médico começou dobutamina sem critério de dobutamina. Aí eu fico muito feliz quando acontece isso, porque aí é fácil tirar. Mas se o paciente tem critérios da dobutamina, vai ser praticamente impossível tirar essa medicação dele. Se ele está no choque cardiogênico, SCI-E, SCI-D, SCI-C, ele, ele melhorou com dobuta, o difícil agora é tirar essa dobuta. Então é uma droga que eu não gosto dela. Eu já tenho assim um certo pavor quando o paciente está usando dobuta, que eu fico com medo de ele estar precisando de dobuta. E fico feliz se eu perceber que ele não está precisando de dobuta. Como é que funciona essa medicação? Ela aumenta a contratilidade cardíaca, ela pode piorar a hipotensão, porque ela tem um efeito vasodilatador. Então, quando eu falei com vocês previamente, quando é um paciente que eu vejo que tem um componente cardiogênico e está com choque, está aumentando dose de aminas e tem componente cardiogênico associado, eu tento evitar a dobutamina, porque pode piorar o choque. O efeito vasodilatador da dobutamina pode piorar o choque desse paciente. Nesse caso, se o choque for refratário e as aminas estiverem em ascensão, eu prefiro a adrenalina, mesmo que vá ocorrer hiperlactatemia, pode ocorrer também taquiarritmias, né? Lembrando que a dobutamina também pode causar taquiarritmias. Então, assim, no geral, tá chocado demais, adrenalina. Não tá tão chocado, dobutamina, porque pode piorar a hipotensão. Tem pouco efeito cronotrópico, mas tem efeito. É menos do que a adrenalina, mas também tem. Também é arritmogênico, assim como a adrenalina. Também gera taquiarritmias. E eu vejo todo dia paciente nos meus serviços fazer taquiarritmia com dobutamina. Dose máxima é 20 microgramas por quilo por minuto. Acima disso é mais arritmogênico ainda. Então a gente deve evitar doses superiores a 20 microgramas por quilo por minuto. Pode piorar a mortalidade dos doentes. Na prática é assim. Eu tenho um grande amigo aqui em Montes Claros, Dr. Deison, que é conhecido também bastante, Dr. Paranhos, que ele fala assim, ó, começou do Dobuta, na hora que você começou do Dobuta, você aumentou a chance desse paciente morrer. E é realmente isso. Começar do Dobuta, na hora que você começou, piora o prognóstico do paciente. Sempre o paciente com Dobuta tem scores de mortalidade aumentados. Por quê? Porque a dobuta aumenta o inotropismo às custas de aumento de consumo miocárdico. Ele faz o coração trabalhar melhor, mas trabalhar mais. Então, gasta mais, vai lesar mais miócitos. Então, o coração que já é doente, já tem alterações contráteis, já tem déficit contráteis. Se eu começo a dobutamina, então eu faço a parte que está funcionando, começar a trabalhar mais. E, invariavelmente, ao longo do tempo, esse coração vai entrar em fadiga. Então é péssimo para o paciente que precisa começar a dobutamina. Infelizmente, a gente tem que começar muitas vezes, mas é péssimo para o prognóstico desse paciente. O que acontece? Se for usado como ponte, aí sim eu concordo plenamente. Eu vi que tem um componente cardiogênico,
paciente tem que fazer um CRVM, mas está em choque cardiogênico. É ponte para CRVM. Ah, e amanhã vai colocar um balão intra-aórtico nele. Então vamos começar a dobutamina, vamos aumentar o inotropismo aqui, porque amanhã vai colocar o balão e o balão vai diminuir o trabalho miocárdico desse paciente. Então, se for uma ponte para um outro procedimento, eu concordo plenamente com o uso dessa medicação. Mas se o serviço, não sei como é que é o serviço de vocês aí, se o serviço não tiver cirurgia cardíaca disponível, começar a dobutamina pode ser uma sentença de morte para esse paciente também, né? Porque você não vai ter um próximo passo e vai ser muito difícil retirar essa medicação. Tem algumas estratégias, mas muito difícil de tirar. O que é a minha dica de uso? Eu sempre tento começar com 2 ampolas em 210 de soro glicosado, porque se eu fizer uma ampola só, pessoal, eu vou ter que precisar de uma vazão muito alta, 30 ml hora, 35 ml hora. E esses pacientes, na maioria das vezes, quando é preciso de dobuta, ele está em restrição de volume, ele está hipervolêmico. Então, é um paciente que não pode ficar recebendo muito soro, porque não é só do dobutamina, está recebendo dobutamina, noradrenalina, fentanil, midazolam. Somando isso tudo, o balanço dele vai ficar muito positivo. Então, a minha dica de uso é começar com pelo menos 2 ampolas, que em média ali vai dar uma vazão de 10 ml hora, 12 ml hora, 15 ml hora. Eu tento não começar com uma ampola só de dobutamina, ok? Nesse caso, quando eu começo com 2 ampolas, a concentração vai ser 2.000 microgramas por ml. Aqui, ó, essa imagem fantástica. O que a dobutamina faz? Aqui está o coração cansado com um paciente que tem um IC descompensado. O coração dele está cansado, trabalhando com dificuldade. Cedeu dobuta, cedeu mais força para esse coração bater. Mas às custas de quê? De maior trabalho. Esse coração vai trabalhar mais, consumindo mais. Então, ao longo do tempo, ele vai cansar também. Ele vai demorar mais cansado do que esse aqui, que está sem nada. Mas ao longo do tempo, a longo prazo, ele vai cansar também. Então, numa situação que é possível tentar o desmame de dobutamina, vasodilatador faz muito sentido. Porque se eu vasodilato, eu diminuo a pós-carga e muitas vezes eu consigo realizar o desmame dessa dobutamina. Ok? Milrinona é um inibidor da fosfodiesterase, aumenta o influxo de cálcio aos miócitos. A minha vida é muito longa, então a gente tem que reduzir a dose e só 6 horas depois eu vou poder reduzir de novo. Eu não posso reduzir a dose igual noradrenalina, que eu posso a cada 2, 3 minutos reduzir a dose. Eu vou ter que reduzir de 6 em 6 horas. Gera inotropismo, ou seja, aumenta a força de contração. Vasodilatação pulmonar, medicação excepcional para quem tem hipertensão pulmonar. É, em algum momento eu imagino que vai ser considerado primeira linha no choque cardiogênico com hipertensão pulmonar. Eu imagino que milrinona vai ser considerado primeira linha de inotropismo para quem tem hipertensão pulmonar. Tem pouquíssimo efeito cronotrópico. Eu nunca vi alguém fazer, eu nunca vi, na minha experiência, alguém fazer taquiarritmia usando milrinona. É, aumenta o consumo miocárdico, assim como a dobuta, mas é menos que a dobuta. Então faz o coração trabalhar melhor, mas gastando mais, igual a dobuta. E qual que é a grande vantagem sobre a dobutamina? Não, se a pessoa estiver usando beta-bloqueador, ela pode usar milrinona para inotropismo, diferentemente de quem está recebendo dobuta. O paciente está recebendo dobuta, não pode receber beta-bloqueador. Aqui não. Aqui pode receber beta-bloqueador e pode usar milrinona. Lembrando que, então, não é uma medicação para ser usada no choque. Paciente em choque não pode usar milrinona. Por quê? Porque piora o choque. Vasodilatador importante. É para aquele paciente que já está saindo do estado de choque. É aquele paciente que já está usando beta-bloqueador de novo. Quem está usando beta-bloqueador, pessoal, não está em choque. Não está em choque. Então, é um uso muito limitado na terapia intensiva. Paciente crítico. É mais paciente em desmame de droga vasoativa que a gente vai usar. Ela tem que ser corrigida pelo clearance, viu? Se a função renal for boa, é 0,125 a 0,75 microgramas por quilo por minuto. Se a função renal for ruim, tem que reduzir pela metade essa dose. Ok? Dica de uso. Como que eu costumo usar milrinona? Uma ampola de 20 ml num sorinho de 80 e a concentração é 200 microgramas por ml. O último inotrópico é a levosimindana, que é assim, é um show à parte, né?
É um sensibilizador de cálcio, aumenta a força de contração, aumenta a duração da contração, não gera arritmia igual os outros todos que eu falei. Todos os outros são arritmogênicos. Levosmendana não é tão arritmogênico igual os outros. Não aumenta o consumo miocárdico, então faz o coração trabalhar mais sem gastar mais. Com a dobutamina trabalha mais, gasta muito. Com a milrinona trabalha mais, gasta pouco. Com levosmendana trabalha mais e não gasta mais. Então é uma medicação excepcional. Qual é o grande viés? Meia vida muito longa. 24 horas de meia vida. Então é para quem está em desmame, quem está em fase de final de melhora de choque cardiogênico. É aquele paciente que está agarrado ali na dobuta e que você fez de tudo para tirar a dobuta e não conseguiu. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer a levosmendana. Muitas vezes esse paciente pode ir para casa e voltar daqui uma semana para tomar outra dose. Então, muitas vezes, o uso da levosmendana é um uso que pode ser até ambulatorial. É uma medicação muito interessante para as fases de desmame de choque cardiogênico, fase final de melhora do choque cardiogênico. Na minha prática, eu só usei assim. O paciente estava agarrado na dobuta, não estava conseguindo sair da dobuta de forma alguma, era convênio, a gente solicitou a medicação para o convênio, demorou para chegar. Quando liberou a medicação, a levosmendana, o paciente recebeu a dose de levosmendana, foi possível desmamar a dobutamina, saiu, foi para casa, uma semana depois voltou só para tomar a dose adicional, a dose semanal, né? A gente está na fase do Ozempic aí, né, da Mounjaro, mais ou menos assim. Mas em vez de ser para emagrecer, é para inotropismo, sem aumentar o trabalho miocárdico. A dose da levosmendana é 0,05 a 0,20 microgramas por quilo por minuto. Dica de uso, como é que eu já usei? Poucas vezes que eu usei na minha vida. 2 ampolas num sorinho de 90 com a concentração de 250 microgramas por ml. Sobre as drogas vasoativas, era basicamente isso. Aqui é só sobre o cálculo. Vou tentar ser sucinto nessa parte de cálculo, que é uma coisa assim, que é um plus da aula que o Dr. Paranhos pediu para fazer com vocês. Como é que a gente calcula concentração e calcula dose de droga vasoativa? Vou dar como exemplo principal, que é a noradrenalina, né? É 1 miligrama por ml. A gente tem uma ampola de 4 ml, então em 4 ml a gente tem 4 miligramas. Uma ampola tem 4 miligramas. Se eu coloco 4 ampolas em 234, eu tenho 16 miligramas, porque 4 vezes 4 é 16. Se eu diluo num soro e a solução vai ter 250 ml, eu tenho 16 miligramas em 250 ml, o que dá 0,064 miligramas por ml. Se eu quiser, para não mexer com casas centesimais, a gente pode multiplicar por 1.000. Porque aí, quando eu multiplico por 1.000, o que é miligrama vira micrograma. Então, multiplicando por 1.000, 0,064 miligramas por ml vira 64 miligramas por ml. Ok? Essa é a dose da noradrenalina. Como é que eu calculo a dose? ml hora é igual a microgramas por quilo por minuto sobre dose. Como é que funciona, pessoal? Microgramas por quilo por minuto. Eu estou transformando ml hora em microgramas por quilo por minuto. Então, 1 hora é 60 minutos. Então, ml hora fica igual a dose vezes quilo vezes 60 sobre a concentração de medicação. No caso da noradrenalina, a concentração é 64. Eu tenho que calcular primeiro a dose da medicação. E aí vamos pensar que o paciente lá, que eu falei com vocês no início da apresentação, tem 70 quilos, estava com nora a 23 ml hora. Se eu simplificar esse cálculo, para calcular a dose, vai ficar 64, que é a dose da nora, vezes o ml hora, que é 23 ml hora, sobre 70, que é o peso, vezes 60, que são 60 minutos para dar 1 hora. Calculando isso aqui, eu vou encontrar um valor de 0,35 microgramas por quilo por minuto. Esse é o caminho correto. O certo é vocês seguirem por esse caminho. Agora eu vou falar o caminho fácil, ok? Como é o caminho fácil para noradrenalina? A gente simplifica os 64 sobre 60. A gente considera que aqui é 60 e aqui é 60. Então, quando eu corto aqui e corto aqui, fica os 23 sobre 70. Então, qual é o macete? Isso é um macete, pessoal. Na vida prática, eu recomendo calcular a dose. Mas no beira-leito ali, a gente está com pressa para calcular a dose, coloca os ml hora, divide pelo peso, a gente vai achar que vai ser um valor aproximado. Aqui eu fiz a conta certinho, deu 0,35.
Se eu dividir 23 por 70, vai dar um valor muito próximo de 0,35, quer ver? Eu não tinha feito esse cálculo, não. 0,33. Então, fazendo pelo macete, deu 0,33. Fazendo de forma correta, deu 0,35. Então, assim, para decisão à beira-leito ali, você perde o paciente, dá para decidir muita coisa. Mas o correto é você fazer ali no beira-leito e depois, quando você ir lá para frente do computador, você calcular a dose corretamente, usando esse passo a passo que eu passei para vocês. Então, passando rapidinho, só para a gente finalizar, foi entubado, feito medida antitérmica, expansão volêmica, pressão ainda manteve inaudível. Aí foi iniciado Nora e agora a gente corrigiu o erro lá do início. Tá, lá no início estava 23 a melhorar, a gente corrigiu, agora está 0,35 microgramas por quilo por minuto. E a PAM foi de 51, ainda não está satisfatória essa PAM. Foi colhido culturas, feito antibiótico, pH muito acidótico. Qual o próximo passo? O próximo passo é seguir o protocolo do Survival Sepsis Campaign. O que é isso? Nora passou de 0,25, pessoal. Eu tenho um macete, isso é um macete, é preciso lembrar, que é o protocolo do banheiro. É uma brincadeira até. Né? A Nora passou do 0,25, eu vou fazer 3 coisas. Iniciar a vasopressina, puncionar uma pressão arterial invasiva e começar hidrocortisona. É uma brincadeira só para vocês decorarem mesmo, viu? Passou na hora, calculou dose, deu acima de 0,25, vasopressina, pressão invasiva e hidrocortisona, ok? Quais são as terapias adjuvantes? Hidrocortisona, muito importante, ela sensibiliza receptores adrenérgicos, então ela faz com que os vasopressores atuem melhor. Você pode fazer 50 miligramas de 6,6 ou então contínuo. Você tem essas duas opções. Se o paciente tiver em choque séptico, mais acidose, com pH menor que 7,20, você pode repor bicarbonato, se ele tiver disfunção renal associada. pH abaixo de 7,20, bicarbonato baixo e disfunção renal aqui em 2 ou 3, você pode repor bicarbonato. A gente pode fazer pelo peso ou pode fazer alíquotas de 250 ml e refazer a gasometria. A gente pega o frasco de bicarbonato 8,4, dilui pela metade no ABD, monta uma solução a 4,2 e faz alíquotas ali de 250 ml hora. Até melhorar até acima de 7,30 de pH, ou no máximo 500 ml de bicarbonato puro por dia, ou 1.000 ml de bicarbonato a 4,2% por dia. Então é adjuvante na terapia de choque refratário. Hidrocortisona e bicarbonato. Para finalizar o caso, foi posicionado catéter central, começou o vasopressina, que estava 0,35, já tem indicação de vaso, começou a 0,04, começou a hidrocortisona, fez 125 ml de bicarbonato puro. Quando começou a vasopressina, a Nora que estava 0,35 reduziu pela metade, foi para 0,17. Então permitiu o desmame da Nora. Pressão melhorou, agora a média está adequada, ó, média 68. Temperatura está baixando, frequência está baixando e ele está entubado, né? Esse paciente foi definido via aérea e aqui colocou uma frequência mais elevada para lavar o CO2 que tinha potencial de reter. A saturação ainda não está captando pela oximetria periférica. RAS -5, porque está na fase inicial do manejo. Temperatura que estava 5 segundos, melhorou e foi para 3 segundos de tempo de enchimento capilar. Foi melhorando progressivamente e estava com ureia 251, creatina 7,3, potássio 7,1 e foi puncionado CDL para fazer a diálise. O que eu quero finalizar aqui? Que não é tema da aula, né? A pressão arterial tem que ser invasiva nesses pacientes, pessoal. E nesse caso, toda vez que vocês puncionarem pressão arterial no paciente muito crítico, não puncione em radial. Porque a radial no paciente que tem vasoconstrição extrema, ocorre um fenômeno chamado underdamping, que é um fenômeno que superestima a pressão sistólica. Então passa a não ser confiável a pressão invasiva na radial quando o paciente é muito crítico. Esses pacientes que estão chegando na vasopressina, noradrenalina, azul de metileno, dobutamina, adrenalina, eles têm que ter uma pressão arterial invasiva em femoral, ok? Preferencialmente na femoral. Não funciona em radial desse paciente. Como é que é o fluxograma para resumir a aula? Se refratar a expansão, inicia a Nora. Se Nora chega a 0,25 a 0,5, funciona a pressão arterial invasiva, inicia vaso e hidrocortisona. Se está em 0,4, está subindo ainda, chegando em 0,4, 0,5, avaliar a função cardíaca, pulso cardíaco. Tem componente cardíaco? Inotrópico. Não é vasoplegia? Pensar em azul de metileno.
ok? E pensar de forma precoce, não postergar nada. Porque esse paciente precisa de agilidade. Se você demorar, ele vai entrar em choque refratário e ele vai morrer em decorrência disso. Como é que é feito o desmame de droga vasoativa? Isso aqui é para finalizar mesmo. Primeiro que isso aqui nem pode ser considerado desmame, né? Milrinone e levosmidana nem pode ser começado em quem está em choque. É usado naquela fase em que o paciente está saindo do choque. Aí a gente pode pensar em milrinone e levosmidana. A azometilina a gente usa de duas maneiras. Se for no choque séptico, até 3 dias, fazendo só 6 horas de fusão diária. Se for no choque vasoplégico da cirurgia cardíaca, só um dia. Você faz um dose de ataque e faz uma infusão durante 24 horas e acabou. Se for um paciente em choque que está com droga vasoativa ascendente, preferir como inotropismo adrenalina. Adrenalina. Chegou em 0,5, muda para dobutamina. Se tem choque componente cardiogênico, desmama, não é desmama, né? Transiciona. Está acima de 0,5 de noradrenalina, de vasopressina, 0,04 unidades por minuto, precisou de adrenalina para inotropismo. Quando abaixou a dose da nora para abaixo de 0,5, o que eu faço? Eu já mudo de adrenalina para dobutamina, se eu perceber que tem um componente cardiogênico. E aí agora vem um grande dilema na literatura médica. Qual desmama primeiro? Noradrenalina ou vasopressina? Não existem estudos categóricos. Fala assim, tira primeiro a nora, tira primeiro a vaso. Um estudo japonês indica tirar primeiro a nora e depois a vasopressina. Por quê? Porque quando a gente tira a nora, a meia-vida é bem mais curta. Então a gente consegue acompanhar mais rápido a repercussão da retirada da nora. Já a vasopressina, a meia-vida é 10 vezes maior do que a da nora. Então, eu vou ter que. Se a nora tem 1 a 2 minutos de meia-vida, a vasopressina é 10 a 20 minutos. Então, eu vou ter que diminuir a vasopressina, esperar meia hora para olhar de novo. E, além disso, alguns estudos pequenos falam que tirar a primeira vasopressina dá mais hipotensão de rebote. Como é que eu faço na prática? Se for uma causa reversível, eu tiro primeiro a nora, depois a vasopressina. Eu deixo só a vasopressina, e tiro completamente a nora. Se for um paciente crítico que está em diálise, aí eu faço o contrário. Eu deixo a nora e começo o desmame pela vasopressina, porque com certeza durante a diálise, principalmente se não for uma diálise contínua, esse paciente vai precisar de noradrenalina, de aumentar a infusão da nora. Então, num caso de paciente mais crítico, que não controlou foco, que vai ter que dialisar, eu prefiro desmamar primeiro a vasopressina. E sempre o último é a dobuta. Se o paciente precisou de dobuta, o último que eu vou poder tirar é a dobuta. Por quê? Porque se eu tirar a dobuta antes, eu vou tirar o inotropismo e esse coração vai ter que bater contra um vaso fechado de vasoconstrição. E aí eu vou piorar muito a pós-carga. Eu vou aumentar muito a pós-carga de um coração que já estava fraco. Então, sempre que precisou começar a dobuta, eu só posso tirar a dobuta em último caso, em último lugar. A última medicação que eu vou tirar é a dobutamina. É isso, pessoal. Foi uma aula longa, né? Eu acho que eu podia ter falado de forma mais rápida, mas eu espero que tenha sido claro. Eu até que em alguns momentos cheguei a falar mais rápido para não demorar tanto. É, e espero que tenha sido proveitoso para vocês, viu? Gabriel, a palavra é sua. Bom, parabéns, Luiz. A aula foi muito voltada aí para o que a gente faz na prática e a prática de UTIs gerais em torno aí de todo o Brasil, né? Não só nos grandes centros, onde a gente tem medicações que às vezes são inacessíveis aí para quem trabalha principalmente com o SUS. Então, você focou nas principais medicações, que é o que a gente realiza mesmo na prática aí de todos os hospitais. Queria só falar um pouquinho para vocês. Eu não sei se a UTI de vocês trabalha também com pesquisa clínica, com ensaios clínicos, mas vai começar em breve um grande ensaio clínico aqui no Brasil. Eu vou mandar o link aí no chat para vocês, que é o estudo NOVA, noradrenalina vasopressina. É um estudo do BRICNET. Não sei se vocês já conhecem, né, a rede BRICNET, que é o Brazilian Research Intensive Care Group Network, que é um grupo de pesquisa clínica e brasileiro, que é um grupo forte, se não me engano, é o terceiro maior do mundo. É, e aí, a proposta, né, é estudar justamente
essa interface de quando a gente iniciar a vasopressina versus noradrenalina e também a questão aí do desmame. Então, ele vai comparar a efetividade do uso de vasopressina precoce versus noradrenalina e vasopressina de resgate em pacientes com sepse dependente de vasopressores. E a hipótese é que o uso da vasopressina precoce está associado a uma redução na mortalidade e na necessidade de terapia substitutiva renal, que ainda não foi aprovado, não foi comprovado nos grandes estudos com a vasopressina, que são aqueles dois estudos famosos, né? O VAST e o VANISH, um publicado em 2008 no New England e o outro em 2016 no JAMA, se não me falha, a memória. Vão ser necessários 2.800 pacientes, e esse link aí que eu enviei, se a UTI de vocês tiver interesse, vocês podem fazer o cadastro, e a equipe lá, que é de parceria do HCOR, com a BRICNET, vai entrar em contato para ver se o centro é elegível e se pode participar desse grande ensaio clínico multicêntrico brasileiro, que vai trazer uma resposta interessante, provavelmente vai ser publicado em uma revista de alto impacto. Então, realmente, a vasopressina versus a nora, eu acho que ainda tem muita resposta para a gente aí no futuro, né? Baseado nesses grandes trials pregressos aí, se a gente for relembrar o VAST lá da vasopressina de 2008 no New England, ele não comprovou benefício em termos de mortalidade em início precoce da vasopressina versus noradrenalina, mas numa análise de subgrupo, quando pegou pacientes com choque menos graves, ele mostrou um discreto efeito aí de desfecho positivo em relação à mortalidade. Então, acho que é nesse intuito aí que o BRICNET quer pegar o gancho. E o próprio Venice 2016, ele atuou, né, ele entrou com a vasopressina numa dose até um pouco mais alta do que a gente usa na prática clínica. Ele foi até 0,06. Então, ainda existem muitas respostas não respondidas, né, muitas perguntas não respondidas na nossa prática clínica, tanto em termos de início quanto em termos de dose. Mas eu acho que essa dupla aí, noradrenalina, vasopressina, veio para ficar cada vez mais. A gente tem que iniciar realmente precoce, né? Hoje o que a gente tem na prática é aquele 0,25 microgramas quilo minuto, a 0,5. Os hospitais iniciam antes, outros depois, mas eu acho que a gente tem aí um futuro promissor com os desdobramentos talvez diferentes na nossa prática clínica. E chamando atenção aí para um ponto da aula que você colocou muito bem, o uso da vasopressina naquele paciente em protocolo de morte encefálica acaba que aqui no meu serviço a gente tem muito paciente em protocolo de morte encefálica porque a gente não tem neurocirurgia e a gente é referência para trauma. Então chega o paciente traumatizado com TCE grave, a gente assiste ele evoluir para morte encefálica, se não consegue transferir com agilidade, na maioria das vezes a gente não consegue transferir. E aí a gente vê que o uso da vasopressina precoce nesse paciente de morte cefálica que está cursando com uma poliúria, ele acaba estabilizando esse paciente, corrigindo até né, ajudando a corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, quando a gente poupa aí a questão da diurese. E o que eu vejo muito, eu evito tirar a vasopressina nesses pacientes. Às vezes eles saem daquele choque é, neurogênico, daquele choque mais grave inicial, fica até um pouco mais hipertenso, eu mantenho a vasopressina. E às vezes até numa dose um pouquinho mais baixa do que aquele 3 ml hora lá, 0,01, mas eu deixo e acaba equilibrando aí o paciente em termos de diurese, e a gente consegue manter bem o potencial doador, né? Manutenção do potencial doador. Mas a aula foi muito boa, muito bacana, brilhante, abordou o tema aí de uma forma bem voltada para a prática. Acho que você está de parabéns. E aí abri a pergunta para os demais, se alguém tiver alguma pergunta, alguma ponderação, né? Tanto o Luiz quanto eu, quanto o doutor Paranhos estamos aí à disposição. Parabéns, Obrigado, Luiz. obrigado. Não tem nenhuma pergunta no chat e eu queria saber se alguém está dentro das explicações, né? Agora a gente vai conversar amanhã com a- com a Joyce, né? Que é da farmácia, ela que está cuidando dessas diluições daqui, e com isso a gente vai tentar Tô um uniformizar, pouquinho ocupado, viu, filho? hein?
A gente vai tentar com isso uniformizar de maneira que todos os plantões usem a mesma diluição. Isso facilita muito para a enfermagem entender e parar de falar quantos ml hora, quando o que nos interessa realmente quando interessa realmente é saber quantos microgramas por quilo. Ô, Jax, eu já dei entrada tanto na ProAd SUS quanto na BRICNET. Eu estou aqui não tem um mês ainda, mas eu já escrevi a UTI de 3 pontos em 8 estudos. A gente está esperando que todos os estudos antigos finalizem em dezembro de 2026, então não está mais aberto para entrar dados, entendeu? Mas os estudos que começam agora em julho, a gente já escreveu UTI. Um deles foi esse, né? Da vasopressina noradrenalina, lá da Flavinha e do Luciano. É isso aí. Acho que vale a pena participar. Não, com Isso é importante. certeza, não. O Paul, o Jacques, esse grupo daqui, eles são extremamente animados, extremamente produtivos, é uma garotada jovem, assim, todo mundo querendo aprender, todo mundo querendo crescer. Você vê, nessa aula de hoje está o pessoal do DRG, da farmácia, do laboratório, está todo mundo aqui tentando entender melhor o que a chefe da enfermagem. Tá todo mundo tentando entender melhor o que que a gente discute, né? O que que a gente prescreve. Isso, isso aí, Luiz, isso aí é muito importante, que o doutor Paranhos falou da padronização, né, das soluções dentro da instituição. Isso aí é fundamental que todos façam isso, desde o pronto atendimento até a UTI, não só na UTI, né? Independente de ser 4 ampolas em 230, ser 5 em 180, mas a instituição tem que falar a mesma língua, tem que usar a mesma padronização para que você consiga seguir o paciente, né, de uma forma horizontal dentro do hospital, né? a grande vantagem que eu acho, que eu gosto dessa diluição do Luiz Henrique, que eu aprendi com ele num evento que a gente fez lá, a Sobit fez um evento dessa jornada de integração que a gente faz no estado inteiro, é essa vantagem de você poder, na correria, você pegar o ml hora, dividir pelo peso, você sabe quantos microgramas você está fazendo. Essa é a grande vantagem, sem fazer muita conta. Sim. Né? Sem fazer multiplicar ml, dividir por peso, dividir por 60, multiplicar por 60. Essa, para mim, é a grande vantagem dessa diluição dele é você anular o 64 com 60, você fica com você chega na UTI e pergunta quantos ml hora? Tá 60. Divide pelo peso, você sabe quanto é que tá. Isso é Essa é a minha independente grande do vantagem guiado, dessa né? diluição. Tudo é guiado pela noradrenalina, né? Aham, Sim. As aham. outras medicações todas são baseadas na vazão, na concentração da nora. Então é uma coisa que ajuda muito. O E é doutor muito Paranhos, importante. Pode falar? é, Quem boa tá falando? noite. Ah, tá. É o Zé Mota. Ele estava como usuário do Zoom, não está identificado, Zé. Fala. Vamos lá. Só um parênteses aqui, doutor Paranhos. Primeiramente, parabenizar aí o Luiz pela aula. É como o Yeah. senhor tem que cobrar, e como na aula de hoje está tendo muito colaborador aí da enfermagem, da farmácia, a nossa diluição hoje da Nora não é em 64 microgramas, é em 164. Então, só para deixar claro que essa diluição de 164 a gente não pode fazer, a gente não consegue, né, fazer divisão Sim, da não consegue. invasão pelo peso. Não consegue. Por isso é que a gente tem. Por isso a gente vai Eu pedi trocar. para o Luiz Henrique fazer isso exatamente para o pessoal. Porque se eu for explicar um por um, a pessoa não entende. E segundo, Né? essa diluição que ele faz, o desperdício é muito menor. E fica mais fácil o cálculo, né? Sim, e o desperdício é menor. Quando você aumenta muito a concentração de nora, muitas ampolas no mesmo frasco, a hora que você para de usar, você joga tudo fora. Exato, Joyce, isso mesmo. São 4 ampolas em 84. Aí dá 164 microgramas por ml. A Joyce perguntando para o Mota se a diluição que usa aqui.
Ô Luiz, muito Diga. obrigado. E aí você já está marcado daqui a 15 dias, então você falar sobre choque séptico, revendo essas Sim, sim, informações isso. das doses aí no choque séptico. E de preferência começando, como dessa vez, um caso clínico e a gente vai explorando o caso clínico durante a coisa. E o Jax vai ser o nosso moderador oficial, né? É um menino com uma grande Sim. experiência nessa parte prática e a gente vai começar a usar mais o Jax nas nossas reuniões, que é toda quarta-feira às 20 horas, Jax. Combinado, pessoal, estou à disposição aí, parabéns pelas aulas e a gente vai discutindo aí esses temas aí que são muito bacanas e também com foco na pesquisa, que eu sou super animado para pesquisa clínica, participo de todas. Queria Quarta-feira, agradecer demais. não, eu estou animado, né? Quando eu expliquei para eles que saem revistas internacionais, a gente, além das nossas pesquisas pessoais do nosso grupo da América Latina, a gente participou de 26 estudos da ProAD-SUS, todos publicados, a gente sempre coloca Na verdade, aqui nas UTIs que eu coordeno, quem coleta os dados sempre são os enfermeiros. Eles que acabam ficando arrastando para o trabalho pesado. Então, o que que eu faço sempre? Os valores que eu recebo como investigador principal, eu repasso tudo para a enfermagem dividir entre eles. Sempre. Isso é bem bacana, né? Além da Eu não pesquisa fico clínica, negociando. trazer esse retorno aí, né, doutor Paranhos, desses valores aí para o investigador, para o centro. Sim, mas Então, a gente está. na verdade, essa garotada toda da nossa outra TI é que eles dizem, Paredes, o dinheiro que menos nos anima, o que mais anima é a gente saber que um dia vai ter um nome numa revista internacional da nossa publicação. Sim, sim. E Isso todo para eles é muito paciente mais aí glorioso. e todo paciente no protocolo clínico, isso é palavras da Flávia lá, Machado. O melhor local para o paciente estar é num protocolo clínico sério Isso e aí. organizado. Ali você Aham. tem certeza que seu paciente vai ser bem conduzido, né? E isso A aí hora que melhora a experiência de todo o hospital, né? você, a hora que você randomiza o doente e o computador te avisa, esse você vai usar isso, você está protegido, respaldado por uma equipe de pesquisa, né? Sim, muito importante isso aí. Vamos em frente, então, né? E trocando aí Você faz figura, alguma quem pergunta aqui sabe no chat? Peraí, deixa eu ver. a gente não somos centros aí, e participa de um estudo juntos. Excelente aula, com certeza iremos sim. Aula muito boa. Gostaria depois da gravação, está sendo gravado. São 4 ampolas de 100 ml glicosado. Obrigado pela aula, foi ótima. Boa noite a todos, obrigado. Foi incrível, muito obrigado. Tá bom, ótimo. Ô Luiz, a gente tem feito, depois se você puder mandar para mim essa aula, porque eu estou imprimindo os slides, colocando numa pasta para eles voltarem a ler os slides quando eles tiverem alguma dúvida do que foi dito, entendeu? A gente está Claro, fazendo uma claro. pasta para o plantonista médico e uma pasta para a enfermagem. Não, eu queria agradecer pela oportunidade também, sabe? Falar que estou à disposição quando precisarem. E com certeza eu já ia falar isso também, de mandar os slides, que facilita, né? Que eu coloquei a diluição que eu recomendo, assim, que eu achei mais viável para todas as Isso, investigações que eu citei, para todas. é isso aí. Luiz Henrique, muito obrigado. Então, até daqui a 15 dias. Tá certo, professor? Um Uma honra, abraço, viu? Um obrigado. abraço para todo Até logo, mundo. obrigado a todos pela presença. Boa noite. Boa noite aí a todos. Obrigado pelo convite. Acabou agora. Muito boa. Foi muito boa.